Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Misa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pós-jogo São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo esse que coloca o Tricolor numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, queria agradecer por você estar aqui conosco. Te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário você está vendo esse vídeo. Mas já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, compartilha. Comenta alguma coisa aqui embaixo, eu vou estar sempre acompanhando os comentários para a gente poder estar sempre trocando uma ideia muito legal. Gente, vamos lá pro vídeo. É, Eu assisti o jogo aqui, o jogo acabou faz alguns poucos minutos, tá certo? E uma coisa que nós podemos ter certeza é que a atuação do São Paulo, comparada à atuação, à estreia do Crespo, à reestreia do Crespo contra o Flamengo, melhorou muito, tá? Isso nós temos que assumir, melhorou bastante. Agora, o problema é que o time segue com alguns erros básicos que me é muito estranho, tá bom? Me é muito estranho. O São Paulo, ele tem uma mania, e isso era uma das queixas que a torcida tinha com o Zubeldia, é de que após marcar um gol, o time se retranca ou esquece de jogar bola, não quer mais atacar, automaticamente. O que atrapalha demais, porque o Bragantino não estava jogando melhor que o São Paulo. Até o gol do São Paulo, o São Paulo dominava o jogo, tinha mais de 50% de posse de bola, dominava todas as ações, tinha chance, tinha as oportunidades. Depois que fez o gol, o time começou a vir para trás e esperar o Bragantino. Se o São Paulo fosse um time que jogasse na velocidade, por exemplo, nós temos o exemplo do Ceará. O Ceará não é um time que vai ter a posse de bola, o Ceará não é um time que vai ser ofensivo, o Ceará é um time que deixa o outro time jogar, deixa o adversário jogar e aproveita os contra-ataques, porque tem pontas com velocidade, o Galeano de um lado, o Pedro Henrique pelo outro lado, e eles conseguem atacar com velocidade. Mas o São Paulo não veio com a escalação para esse tipo de jogo. O São Paulo tinha Oscar, Luciano e André Silva no ataque. Três jogadores que não são jogadores de velocidade. Três jogadores que não são jogadores para o contra-ataque. Então não fazia sentido, após levar o gol, após estar com a posse de bola, você entregar a bola para o Bragantino para esperar uma oportunidade para um contra-ataque. Beleza. O gol veio no final do primeiro tempo, né? Claro, antes de falar do gol do Bragantino, o São Paulo abriu o placar com o André Silva. Uma boa partida do André Silva, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre a substituição dele já já. Mas o São Paulo abriu o placar com o André Silva, deixa eu enxergar aqui que eu tô sem óculos. E o Red Bull Bragantino empatou o jogo aos 43 minutos, tá bom? Com Guzmán Rodrigues, tá certo? Uma bola lançada para a área do São Paulo e o Bragantino conseguiu o empate. Eu acho esse gol do Bragantino me deu um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? O São Paulo tá jogando com três zagueiros, tá bom? É a formação padrão do Crespo, três zagueiros que nós já conhecemos desde 2021, ele joga nessa formação. Então, nesse tipo de formação, não tem como você deixar ser atacado com bolas aéreas com tanta facilidade como o São Paulo deixou nesse momento. Foi o jogo todo, Mizel? Não foi o jogo todo, tá bom? Mas eu acho um erro aos 43 minutos do primeiro tempo, um momento que aí sim você é para se defender, é para conseguir sustentar o placar, pelo menos até o intervalo. E o time tem um vacilo besta, na minha opinião. Mas beleza. No segundo tempo, o Bragantino, no comecinho do segundo tempo, consegue um gol com o Hurtado e aos 64 minutos do segundo tempo, São Paulo empata com o André Silva novamente, marcando o gol de empate do São Paulo. Uma coisa que eu queria comentar é a situação do André Silva. O que acontece? O André Silva jogou bem, tá bom? O André Silva é craque? Não é. O André Silva é um jogador que sempre que precisar ele vai estar lá? Não, porque muitas vezes a gente já pensou e ele não esteve. Mas o André Silva vive uma boa temporada no São Paulo. Ele é o nosso artilheiro, é o cara que fez mais gols. E eu não entendi, sinceramente, o que o Crespo quis com a substituição do André Silva. Se não foi lesão e ele não pediu para sair, não fazia sentido nenhum, não fazia sentido algum substituir o André Silva. Ainda mais para colocar o Dineno, que eu posso estar enganado, tá? Pode ser que o Dineno, daqui 2 rodadas, consiga engrenar uma sequência de jogos, sequência de gols, vire titular e a gente esqueça o André Silva. Mas até agora, o Dineno, nos poucos jogos que teve, ele passou mais do que em branco. Ele foi um jogador que ninguém nem percebia em campo. Às vezes eu pensava que era o Rodriguinho em campo, não o Dineno. Porque é um jogador que não participa de nada ofensivamente, não consegue fazer uma parede. Ele teve um chute ali que ele conseguiu achar, mas também não deu em nada. Ele não consegue ajudar na defesa, não rouba bola, não faz parede, não arma jogada como um falso 9, porque disseram que ele poderia jogar até no lugar do Oscar. E a gente ficou nessa situação. Por que tirar o André Silva? Se ele conseguia fazer justamente isso, fazer uma parede, fazer um 2, segurar a bola para passagem do Enzo, do Cedric, do Luciano, do Oscar por ali, por que tirar logo o André Silva? Eu realmente não entendi.
Boa partida do Luciano. Acho que o Luciano voltar a jogar bem é algo muito importante para nós, porque o Luciano vai ser importantíssimo ao longo da temporada. Ferreirinha. Ai, meu Deus do céu, Ferreirinha. Ferreirinha é um jogador polêmico. Por quê? Quando o Ferreirinha chegou no São Paulo, eu gostei bastante, porque eu queria o Ferreirinha já há muito tempo. Desde a época do rebaixamento do Grêmio, eu acho que era um jogador altamente útil pra gente. Mas todo mundo há de concordar que o Ferreirinha faz as piores escolhas no campo. O Ferreirinha dificilmente consegue acertar duas jogadas seguidas. Dificilmente. Ele às vezes consegue um drible e erra um passe. Consegue o passe, quando recebe a bola de volta, erra o chute. Então, o Ferreirinha errou praticamente tudo que tentou no jogo. Tudo que ele tentou no jogo. Assim como ele errou quase tudo que ele tentou contra o Flamengo. Eu ouço falar porque eu acho que ele é um bom jogador. É um jogador com potencial de fazer diferença no jogo. Quando ele tá em um dia muito bom, ele faz diferença. Ano passado a gente tem partida dele contra o Flamengo, que ele foi muito bem. Partida contra o Bahia, no Morumbi, que ele foi muito bem. Mas nessa temporada o Ferreirinha não conseguiu aparecer com constância em nenhum momento. Ele tem seus gols, ele tem aquele momento que ele faz gols em 3, 4 partidas seguidas, beleza, mas foi ali. A temporada não foi só 4 partidas, a temporada tem muitos jogos que já aconteceram. E o Ferreirinha não conseguiu ainda mostrar e desempenhar um futebol com constância que a gente esperou desde a contratação dele no ano passado, né? Outra coisa que eu queria que a gente pudesse comentar um pouco é sobre a situação do São Paulo, a situação atual do São Paulo. Porque assim, vamos ver o copo meio cheio, meio vazio. Se nós vermos o copo meio cheio, nós vamos dizer, mísero. O São Paulo está com um técnico novo, teve 15 dias só de trabalho com o técnico novo. Os jogadores estão entendendo a nova formação, porque você jogar por mais de um ano com 4 zagueiros, ou melhor, 4 defensores, e depois partir para 3, com 2 alas para frente, os alas aprendendo a jogar como meio-campistas e pontas ao mesmo tempo e voltando para defender, é complicado? É complicado, é verdade. O São Paulo teve uma atuação muito melhor do que foi contra o Flamengo, muito melhor. Mas você também tem que concordar comigo que você partir do zero para alguma coisa já é muito melhor. Porque foi isso. O São Paulo não jogou nada contra o Flamengo. Foi um time covarde, foi um time que deixou o Flamengo jogar, foi um time que não conseguiu proporcionar nenhuma chance de perigo. Em nenhum momento o Flamengo ficou desconfortável. Para um time que em determinado momento do jogo dominou, teve posse de bola, teve chutes ao gol, teve oportunidade. Então, a melhora é clara, a melhora do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Bragantino. Mas o que nós temos de copo meio vazio é a situação do São Paulo. E é aí que eu quero chegar. Esse é o tema central do nosso vídeo. O São Paulo está numa situação na tabela do Campeonato Brasileiro perigosíssima, perigosíssima. Vamos ver aqui em que posição o São Paulo está nesse momento. Tabela. O São Paulo ocupa nesse momento a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. 16ª, confirmar? 16ª posição do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Em determinado momento do jogo, o São Paulo entrou na zona de rebaixamento, se eu não me engano, e o Vitória passou o São Paulo. Por conta que o Vitória estava até então empatando com o Botafogo, não sei de quando terminou o jogo. O São Paulo corre o risco sério de ser rebaixado. E Zé, mas ainda a gente está na 14ª rodada, beleza. Só que o São Paulo está correndo esse risco há 10 anos. Se a gente for 2017, Hernandes salvou. Ano passado a gente não sofremos, verdade, não sofremos tanto. Mas ano retrasado sofremos, no ano anterior. O São Paulo não quer mais jogar o Brasileirão. E isso não é de agora. O São Paulo prioriza as Copas, beleza, é mais chance de título. 2023 com o Dorival foi isso, a gente priorizou as Copas, levamos a Copa do Brasil. Mas isso tem um preço a se pagar. Se você larga todas as vezes o Brasileirão, todas as vezes você vai correr o risco de ser rebaixado. Todas as vezes você vai ficar nessa situação da tabela. Eu queria muito que o São Paulo tivesse a consciência de que não adianta tentar fazer de tudo para ganhar uma Copa e no final não ficar com nada. Que é o melhor caso do que o Atlético Mineiro do ano passado. O Atlético Mineiro do ano passado foi o quê? Largou totalmente o BR. Largou total. Focou na Copa do Brasil e na Libertadores. Foi longe? Foi longe. Foi bem nas Copas? Nossa, bem demais. Deve ter ganhado muito dinheiro. Show. Final da Libertadores e final da Copa do Brasil. O que foi que aconteceu? Perdeu a final da Copa do Brasil pro Flamengo. Perdeu a final da Libertadores pro Botafogo. Ah, mas e no Brasileiro, Mizel? O Galo se salvou na última rodada. Vencendo o Atlético Paranaense. Na última rodada. Como é que, tipo assim, em nenhum país do mundo, o time que
chega na final da Champions League, corre o risco de ser rebaixado na competição nacional. Em nenhum país do mundo isso acontece. Só aqui no Brasil. Então, assim, isso é uma loucura. O nível do Campeonato Brasileiro é muito alto. Não pode largar, não pode deixar de lado, não pode juntar tropeços e achar que isso não vai dar em nada. Porque uma hora a conta chega. E chega pra todos. Beleza? O vídeo fica por aqui. Queria agradecer a você que assistiu até aqui. Espero que a cada dia nós possamos melhorar tanto a qualidade de vídeo, de áudio, a minha comunicação com vocês. E tô muito feliz por esse novo momento, por essa nova etapa. Tamo junto, gente. Valeu demais.